Shalom, meu povo de Deus. Obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado. Bem-vindos à nossa emissão aqui dentro do Ministério da Graça Divina. Com o profeta Bem-vindo Jim, nós estamos a falar acerca dos 5 termos poderosos. O nosso subtema é o nome de Jesus Cristo. Nós estamos a aprender a função do nome de Jesus Cristo na vida de um verdadeiro cristão. O nome que está acima de todos os nomes, o nome que tem todo o poder, somente no nome de Jesus Cristo. Shalom, profeta, bem-vindo, Jim. Shalom, irmã Teresa. Shalom, irmã Madu. O profeta bem-vindo, Jim, que está nos ensinar acerca da vida ou do nome de Jesus Cristo. O profeta tocou num ponto de um cristão ou um servo dentro da igreja deve fazer toda a obra de Jesus Cristo ou de Deus para ser considerado um verdadeiro cristão. O profeta tocou no ponto da evangelização, que eu fiquei muito pensativa neste caso, porque eu sou alguém que não consigo fazer evangelização por causa de vergonha, às vezes medo, talvez as pessoas não vão prestar atenção, não vão me ouvir. Como é que alguém pode fazer nesse caso acerca da evangelização, profeta? Obrigado, Sopra. Aquele aí é o quarto ponto. Assim significa é o quarto ponto que mexe teu coração. A primeira ponto eu explicou sobre a meditação. É aquilo que Deus falou no Josué. Segundo ponto é acerca da oração. Oração que tem que procurar a presença de Deus, não é procurar a mão de Deus. A terceira ponto é a ponto do que de louvor e adoração. Eu não sabe louvar, não sabe adorar, mas eu costumo louvar, costumo adorar dentro do meu coração. Aquilo também Deus vai receber aquilo. Agora, a quarta é mais forte é evangelização. Evangelização é algo que Jesus Cristo ele deixou para todo cristão, todo servo de Deus, pastor, profeta, todo mundo tem que evangelizar. Evangelização tem muita, até aquilo que eu acabei de explicar, não explicou tudo, explicou metade. Ficou muita coisa. Porque evangelização vai pegar a livro de lembrança. Livro de lembrança, muita gente pensa que a livro de lembrança, Deus lembra para mim porque eu dei assim, eu pago assim. Não. A primeira coisa que Deus vai lembrar, aquilo que você está fazendo a continuação do que? De evangelizar a pessoa. Quando a pessoa está a evangelizar pela obra de Deus, a pessoa vai se converter. Aquela festa ali vai acontecer no céu. Pessoa que evangelizou, irmão que ficou convertido, nome dele vai ser no livro do que? Do lembrança. Mas pessoa que foi convertido, o nome dele vai ser escrito no livro do que? No livro da vida. Aquele livro, eu sei que muito cristão sabe só pela bem material, Deus lembra para mim, pagou assim. Aquele não é mal, mas parte daquele livro é pela evangelização. Evangelização, estamos fazendo a continuação da obra do que? Do Cristo. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo no dia do Pentecostes, vergonha sair, ele foi evangelizar. Na primeira evangelização, ele ganhou 3.000 almas. Ele fez a continuação do que? Do Cristo. A segunda evangelização, ele ganhou 5.000 almas. Agora, pensa ainda na livre de lembrança, nome de Pedro, e como é? Nome dele. Que mesmo trabalho que a igreja primitiva fez, é que Deus não faz. Os igrejas não fazem. A igreja toda visão só, Deus me abençoa, Deus me dá, não. Evangelização
teu nome vai entrar no livro da lembrança. Evangelização. Eu acabei de explicar uma coisa. Que todo mundo costuma evangelizar. Ali no céu já está preparado já o lugar dele. Também Deus vai preparar já vestido que ele vai vestir. Aquele vestido vai ser branco, mas aquele branco não é branco puro, não. Naquele vestido, quando você aqui na terra, você evangelizou 50 pessoas, na teu vestido também vai contar 50 pedras. Aquele pedra precioso, 50. Quando você evangelizou 30, também vai contar também na tua roupa 30 pessoas. Quando a sua igreja que o pastor costuma dirigir 1000 pessoas, ficou convertido pelo teu ensinamento, também ali vai ter 1000 pedras. Que tudo que você vai fazer aqui na terra, você vai recolher onde? Vai recolher no céu. Agora, outra parte. É triste, pastor costuma pregar, que faz evangelização, vai na praça, ele vai começar a pregar, receber Jesus Cristo como Senhor Salvador. Depois, pastor vai meter cesto para meter oferta. Irmão, não pode lhe dar mais aquele pastor. Não pode. Jesus Cristo não mandou ninguém para ir fazer evangelização na praça para começar a cobrar dinheiro. Aquela pregação, ele está a pregar pela barriga dele. Não está a pregar pelo nosso Deus. A vida, cristianismo é a vida do sacrifício. Tem que sacrificar. É triste. Pastor costuma pregar no Kikolo. Depois ali, ele vai meter cesto. Tem que me dar oferta. Depois daquela oferta, ele faz quichiquila. Todo pastor que comete essa brincadeira em nome do Cristo se arrepende. Deixa essa brincadeira. Evangelização é de favor. Não pode dar oferta. Você pode dar oferta quando algo te tocou, mas ele não pode meter cesto ali para me dar oferta, não. Jesus Cristo, ele estava caminhando cada cidade, ele não pediu ninguém para lhe dar oferta, não. Jesus que não pediu aquilo. Nós temos que lhe seguir o comportamento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é nosso modelo. Tem que lhe seguir ele. Como é que hoje a igreja quer criar maneira diferente? Uma pequena pregação ali tem que dar dinheiro. Se todo pastor que faz aquilo tem que saber que vosso nome no céu não está. Também vocês não têm vestido do que da lembrança vocês não têm. Que vocês estão trabalhando pela vossa barriga, não é pela Deus. Pedro, onde Pedro pediu oferta, naquele 3.000 almas ele ganhou. Aonde ele pediu oferta, nos 5.000 almas ele ganhou. Oferta não é mal, mas hoje é demais. Ele vai pregar depois da pregação. Sexto, não. Nós estamos pregar a palavra de Deus puro. Não pode misturar as coisas do mundo com Jesus, porque Jesus Cristo, aquilo que ele não fez, quando você está a fazer, tem que saber que espera ter o salário. Por isso ele diz que no fim do tempo, Jesus Cristo, eu fiz milagre pelo teu nome. Jesus Cristo, eu fiz, você vai dizer que eu nem te conheço também, nunca te conheci. Vocês trabalhou pela sua vida, pelo outro mestre, eu não. Bem amado, não pense que aquele mensagem é só pela falsa pastor. Até você também é cristão, Cristo vai te negar que não te conhece, porque você não trabalhou pela conta dele. Deus te abençoa. Esse mensagem chega onde você está, se arrepende, se converte,
Em nome de Jesus Cristo. Merci prophète Bienvenue. Merci na batunyo so balanda ki kilti na biso bande banditi na suka. To comme na ta émission na biso ndenge tolobaki tozana mosali na Nzambe prophète Bienvenue Njime yende aza invité na biso. Shalom prophète. Shalom Mamadou Touma. Toza pena présentatrice na biso Sœur Teresa, bonsoir. Bien aimé, comme Nathan émission na biso, toza na thème na biso il y a 5 paroles puissantes. Toza li na 3e point il y a non il y a Jésus-Christ, il y a ngwe bimiseli biso makambu et bimiseli biso ndenge mutu afandaka il faut na silence mais kati na Christ. Ezala silence ya hypocrisie, ezala silence ya Nzambe. Émission ezana makambo ebele oyo etali ba règle ya christianisme ndeni mutu akoki ko se comporter po kota na bokonzi ya likolo. Tokoyoka mosali ya Nzambe nini oyo ako expliquer biso po to comprendre yango plus. Bonsoir encore une fois prophète Bienvenue. Bonsoir Mamadou Touma. Na moni na mate ya lelo mate ya eza vraiment na doctrine makasi ezolobela kaka tika sala tika. Eza mwa makasi pona biso ba chrétien to ba ka ke 10 commandements ko sa or eza na makambo so osali ebebisi o makambo nyonso osali péché. Yango question ya liboso eza boye. Ote biso kozana ba comportement ba premier point, deuxième, troisième, quatrième point nde yango na nina lobela oyo etali évangélisation kati na église. Nini oyo esalaka soki mutu azana bitida okende ko évangéliser azwaka ba amebele atondisaka église nini oyo ezalaka kuna na likolo oyo Nzambe akontaka na biso. Ça va, merci na question si évangélisation bana moni yango nde mutu ezali kambo kamusi bato ebele na lobela ki ya kutu 5 moko pe na lobeli yango te na lobeli ya liboso si méditation premier ezali méditation nde chrétien méditaka parce que méditation ezali loko Nzambe atikelaki Josué atikeli biso to méditer beaucoup ya bomoi donc nalobaki neti na bato bandeko bakame baka na église na ba téléphone ba bible téléphone bandeko boye bango bikende bozo ba soldat o bukina guerre sans arme bible téléphone Nzambe ayebi yango te ayebi loko wana te ya mibale ezali prière eza prière te mutu alukaka loboko na Nzambe eza mutu azalaka tout le temps na présence ya Nzambe. Un chrétien engagé ou tout le temps azalaka na trône ya Nzambe tout le temps. Prier nous a dit que Nzambe naza toujours na présence ya Nzambe bulisa ngai. Eza te que Nzambe bénir ngai pesa ngai non Nzambe bulisa ngai. Nzambe na lingi na rumela na présence na yo. Nzambe tondi sanga na ba capacité ozosenga prier oyo eza pour le bénéfice ya nzoto pour le bénéfice ya Yesu. Troisième point ezali sur adoration na louange. Chrétien il faut aiba azwaka temps ya ko adorer puis ya ko louer Nzambe. Ato bi adoration to lobi te kwa Nzambe lo amina ba ndeko amina wana te amina azali sirène ya monde éternel amina te. Il y a ba adoration solo oyoyo ya Nzambe ba amina te pardon wana te. Ba Nzambe ebele zo mbama eza na faveur ya diable non faveur à Christ. Donc mutu ya zo ata ko adorer pe ya ko louer Nzambe. Aza ko louer Nzambe ko adorer Nzambe wana zali troisième principe. Quatrième ezali ya makai ezali sur évangélisation. Évangélisation ezali lié ezokutana livre ya souvenir. Livre souvenir bato bayi bango ezali livre ya bolamu.
que le sala qui bola muboye yango ana non livre souvenir premier par nango et ça ils ont la spiritualité ya batu oyoyo yo kende ko évangéliser au tei bango si Christ batu na bayambi Christ fait de sala mana lola pona ba amwana ale kombo na yo nde ba okoma ona livre ya souvenir nzamba okanisela yo na tout le temps okanisela yo na ba am oyoyo yo zo gagner exemple Pierre après jour à Pentecôte Pierre akende ko évangéliser a gagné 3000 âmes après wana Pierre a zonzo ko évangéliser a gagné 5000 âmes tala musala Pierre a donc to sala continuité ya musala o yezo ndo sala yezo ndo kende ko tia ville na ville ko kende ko tia lelo ba chrétien ba ko kakate ko sala musala wana ba musala ko make ngala na o kakasoni yeba yango betio kasoni ba lo bana yo pe a ngana ebiote moko yesu na sambela kiyo na ndeko général ba na yebi yo te pe na tikala ko yeba yo te parce au tike ko contribuer rien na nini na musala na ngai musala ona tikela kiyo ote ya kinani nani yo abongole mutema pona yo azate évangélisation et memasusu ba don ba grâce katsa moto comment okende côté quelque part côté wana ba sorcier ba sangani ba takeyo parce que ko botola okoti na kana bango est-ce que ba saba takeyo ba so ko takeyo yo soki nzambe mutu oza musana bonzambe ya solo yo ko se défendre nzambe na ko défendre yo o senti misu na yo efungwami ozolo makambo oyo kana kite oza makambo yo yeba kite donc nzamba ko remplir na ba grâce pe na faveur na ye parce que ozo sala musala na ye nzamba tika mutu te ozo musala na ye abandonné jamais nana on a bilo nzamba abandonna tout monde a te ndé mo peyo évangélisation point ya suka na lola na likolo robi na yo so ana sena moyo ogana 50 âmes na lola pe na likolo okute lamba na ya pembe bacha 50 pierres donc nyonso so sana mokili oyo litomba nango eza na likolo na likolo okuta so kanaki 30 âmes awana se et lamba na pe likolo okuta pe 30 pierres so kanaki 10 so kanaki 5 yango na bokonza likolo mutu musa roza na frère mais nzambe a considéré plus qu'un passé parce que musala sa na mokilo ayebaki ko évangéliser azoko gagner ba ami ya nzambe libanda azona bon église ya nzambe donc musala ozo sala mokili oyo nde mutu eko compter na vie na yo évangélisation est très important na boze pe parti mususu mutu mususu pe o apesa kambongo ke exemple tocha wifi mutu wana mbongo mutu wana musalo ezo sala mutu asombaki micro o asombaki caméra mbongo batu wana pe à partir en bozui na bango nde tozo komba bato bazo bongo la mitema atanga na tei batu wana à travers ngai menzambe pe aotala mbozui ya mutu wana ezo compter donc ça pe na part na évangélisation parce que ça eloko nzamba lingi te ko l'évangélisation ezate alingi ngo makasi les évangélisation mais là on ba église nzamba ça la grâce divine la grâce bato ba comprendre o tembi lelo ba kino te ba tulibanda ba tolingi église oyo ezo la grâce divine oyo avant na so ba problème ndenge zalaka
ndezaka na bato ebele ezonga grâce divine wana eleka kutu na grâce divine wana eleka yango kola pambolo mama dotumba. Donc merci na ono zolanda ngai Saint-Esprit asunga yo yango somo ba chrétien bazo souffrir na pauvreté ba bloquer ba chrétien ba sambela mingi réciter ça te penser que toujours prier mais toujours battre to ko sala nini pour tout atteindre o nzambe alingi ba délivrance ebele ba jeûne ebele ba sacrifice ebele mais non sans résultat parce que toujours ko appliquer te ba loi spirituelle ya nzambe na lolenge singeli kola pambora yo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Profeta, bem-vindo também que está nos ensinar acerca da missão dos anjos dentro da igreja. Anjo que controla quando o culto começa, quem está presente na sala, aqueles que estiverem presentes antes do culto começar ou no momento que o culto está a começar é que são contados, e anjos também que acompanham cada membro nas suas casas, anjo que controla os músicos, que controla a igreja inteira. Acerca das pessoas que vivem distante, profeta, fazendo sacrifício para chegar cedo antes do culto começar, mas no meio do caminho encontram obstáculos e acabam por chegar tarde na igreja. Como é que fica a situação desse tipo de pessoas dentro da igreja, profeta? Obrigado por essa pergunta sobre o anjo na igreja. Os irmãos que vivem muito longe, quando ele sai na casa dele, que nosso culto começa 15 horas na semana, ele sai 12 horas, ele vai chegar cedo na igreja. Ele vai chegar cedo. Pode ser vive no Zango, vai chegar de 15 horas. Benfica, Kikolo. Mas tem que ver. Ele sai com a hora na casa dele para chegar. Ele sai 14 não sai cedo. Ele não sai cedo. Ele vai calhar sempre que a pessoa está ausente na igreja. Aí no Deus não tem explicação. Ali não tem explicação. Você tem que saber preparar. Ter encontro você com Deus. Que Deus já colocou a lei dele. Você inferior tem que cumprir a lei do superior, nosso Deus. Agora, os irmãos que vivem longe, ele saiu 12 horas na casa dele, calhou com um engarrafamento. Deus já sabe como é. Ele pode recuperar aquilo que não é a vontade dele. Deus vai analisar. Ele chegou essa hora, mas não é a vontade dele. Deus vai procurar uma maneira. Aquela maneira vou explicar para o domingo como ele pode recuperar. Agora, irmã que saiu na casa, que fechou negócio dele para vir adorar Deus, aquilo Deus vai lhe pagar, não sei se salário dele, até salário dele vai passar aquilo que ele pode vender 50 vezes. Ele fechou negócio fisicamente, mas espiritualmente ele está a vender. Que ele está na casa de Deus, ele sacrificou a vida de negócio dele pela Deus. A Bíblia diz que aquilo ele vai perder a vida dele pela Cristo. Tem que saber que você vai recuperar. Só naquela hora ele pode vender, exemplo, 50 mil. Deus pode pagar 5 milhões, porque o salário de Deus é demais. Ele sacrificou tempo dele, não é pelas coisas do mundo, pela Deus. Deus não vai lhe deixar assim. Mas muito cristão vai dizer, não, papai, naquela hora vem boa de cliente, vem boa de cliente também. Ele vende só 10 mil kwanza. Lugar você vai ganhar 5 milhões, você ganha 10 mil kwanza. Quem agora me explica aí, aonde é melhor? Cristão
et cego. Ora nosso irmão muçulmano, quando chegou o tempo do culto dele, da oração dele, ele fez a loja, fez o negócio dele, ele vai buscar ainda Deus, depois ele vai voltar para continuar. Por isso, muçulmano tem muito dinheiro mais que cristão. Ele sabe a lei espiritual de Deus, como funciona, mas cristão não sabe. Cristãos são bué de boca, mas para cumprir não consegue. Se você é cristão de verdade, essa mensagem entrou na sua casa. A partir de hoje, aprende a sacrificar sua vida pela Cristo. Aprende a perder sua vida pela Cristo. Amanhã você vai recuperar. Ninguém vem na presença do Cristo, sacrificou tudo, voltou vazio. Você pode voltar vazio, mas espiritualmente Deus já encheu a sua conta bancária no céu, porque quando o céu já está cheio, aqui na terra vai te acompanhar. Deus te abençoe. Merci, prophète Benbindo. Deuxième question, ezali à propos ya ba chrétien oyo balingi koya kosala mosala na Nzambe na l'air pour azwa ba bénédiction na ba ange oyo bayaka. Muto atiki musala na ye, atiki business na ye, akangi yango po aya asala, avandaka musika, a souffrir na ba transport, tititi ya koma na église, poka aya ko servir Nzambe. Nini o lifuta nini azara nango bénéfice nini ezara epa Nzambe. Ça va, kola pambola yo, merci. Mutu nyonso oyo Bible binanu oya perdre vini pour na Christ a récupérer yango. Et pas Christ perdre ezalaka te. Pour nous en perdre te. Mais ba chrétien ba égoïste. Ba chrétien ba yebi Yesu na mbebo. Mais na misala te. So ba ndeko na biso ba musulman ba yebi ala na bango na misala aokanga boutique to magasin na ye akeko adorer Allah. So prière esili ayeko fungola yango so mona bandeko wana bazo prospérer nyonso ya kisite eza obéissance. Chrétien olobano papa na koya te passer na zoteka na koteka bomona na koteka wana aganeka 5000 francs 5000 francs na place akanga ako luka Nzambe na compte na ye ateli 5 millions et comme c'est riche malamoko ya lobité na okende ka après passer à l'église na ngo wana okimate ba chrétien basaka bato ba raison ba doléance ba chrétien bazo souffraka na Bible na maboko bazo kokate ko servir Nzambe ko adorer Nzambe comme ça l'adoration complète ba kokate. Il y a un christianisme souffrance mingi pauvreté mingi Nzambe na biso la pas pauvreté azana nyonso mais tozo kokate tami David alobaki nini David abina préféré na passer vie na ngai nyonso na ndaku ya Nzambe 1000 ans ailleurs mais un jour na zala wapi na présence na yo. David ayebaki secret adoration ayebaki secret présence en Nzambe. Mais pour une église les lotés, toi adorer Nzambe, toi personne Nzambe nyonso liboso, toi sacrifier, vie mon côté dans scène on de ko gagner on ça au payer prix. Yo commerçant, kanga magasin na yo, yaka ko adorer Nzambe liboso, prix yo futa yango wana. Yo kangi, on ba client wana, o ba leka yo si ba client ba lekite. So na wana falo teka 50 millions bango Nzambe akozwa 5 millions to 10 millions atina compte na yo likolo mais yo ozengo na nte lobi sous répéter au mona après 1 mois 2 mois mbamo mutu ekozwa contrat ekozwa ba opportunité vie matio mbala moko saka oyo yo sacrifiaki nde Nzambe asa nini afuti yango siko na lolenge mususu to lungo ba matérialiste to linga Christ na vérité
totosa ba loi spirituelle toyeba ko sacrifier tant na biso lokola bande na biso ba musulman nde basalaka kola pambola yo merci yo soit disant chrétien tala nde ba bande na puto zalaka bas esclave ya musala ba tout temps musala tout temps musala ndenge pe Christ alingi sala pe tout le temps na présence na ye pour na apesa yo ombutima nozoluka kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Terminamos agora a nossa emissão. Mais uma vez, obrigado por tirar o tempo do profeta para fazer a nossa emissão. Obrigado também, irmã Teresa, pelo teu sacrifício. Deus lembra de ti. Aquele anjo do que vai acompanhar a nossa missão, aquele anjo também sabe como ele vai te abençoar a sua vida, vai abençoar nós todos estamos aqui. Aquele anjo que está a controlar essa missão nunca vai esquecer cada um tem salário dele. Deus te abençoe também sua família. Amém. Obrigado, irmão Amador. Obrigado também à nossa área da mídia, nosso irmão Joel, nossa irmã Teresa, nosso irmão Patu, nossos irmãos da área da mídia que tomam conta de tudo atrás das câmeras. Obrigado aos irmãos também que apoiam o Ministério Graça Divina a partir da Europa. Nós que estamos aqui em Angola, Luanda, Golf 1, Rua Direita para quem vai para o Avocumbi, temos a nossa maior referência que é o Campo da 14 e o supermercado Arreio. Obrigado a todos os irmãos. Nos encontraremos no nosso culto semanal, quarta-feira, sexta-feira, das 15 horas às 19h30 com o profeta Bem-vindo Jim. Merci Mingi na prophète Benvindo. Merci pour merci Penayo Mahamadou Tumba Kola Pambola Bino Anjo yo azo compagnie émission Anjo na ko pambola mutu nyonso oyo aza ko passer na programme oyo ezaka ange église ange émission bazali parce que nzambe aza na organisation makasi ange baza ba milliards de kolo ange na ange ana rôle na ye. Le ange émission atalaka na yo ka libota no ka ba na yo abundelo bitumba nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci na staff na biso na sima, merci na frère Patungolo, merci na frère Joël, merci na Sainte Teresa, merci na bandeko nyonso balandi biso na émission na biso. Siège na biso eza a na Angola na Luanda na rua 13 numéro 295/A na Golf 1. Bien-aimé, kilt na biso ezaka chaque mercredi et vendredi, kilt ta semaine de 15h à 19h. Chaque jour tozo mentionner likambo bino mutu bolanda biso libanda bozanga kate kokota na Facebook na kilta mercredi à partir à 16h40 ti 19h. Bien aimé, kilta semaine ya onde pesaka victoire na kit ya vendredi ya dimanche yango epesaka succès na bomoi na biso. Bozanga te bokota bolanda mateya yango ndezaka mateya clé ya ba délivrance na biso o to salaka na dimanche. Topesi merci na bato nyonso bazo komela biso na Facebook o bazo landa biso numéro 24/24 soko beng mosali na nzambe kozwa yo mona loboko na nzambe kati na bomoi na yo. Tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te. Bye.